Você se lembra daquela sensação na infância de entender o mundo sem que ninguém precisasse explicar? E se essa clareza nunca desapareceu, mas foi apenas silenciada? Houve um tempo em que você não apenas via o mundo, você o sentia. Cada cor era mais viva, cada som tinha uma história. Você era a criança que fazia perguntas que os adultos não sabiam responder. Mas agora o silêncio é diferente. É um ruído branco. Um nevoeiro que se instalou não ao seu redor, mas dentro de você. Você olha no espelho e vê um estranho competente. Um rosto que sabe como sorrir, mas esqueceu o porquê. O que aconteceu com aquele brilho? Carl Jung diria que você não o perdeu. Ele foi negociado. O mundo viu sua luz e, em vez de nutri-la, ensinou você a usá-la como moeda. Uma moeda para comprar aceitação, para comprar segurança, para comprar amor. E um dia você acordou rico em aprovação, mas falido de si mesmo. Mas essa essência, ela não se foi. Ela está adormecida. Neste vídeo, vamos navegar por 6 rios profundos da sua psique. 6 verdades que explicam por que sua luz se apagou e como reacendê-la. Cada uma delas é uma chave para uma porta que você fechou há muito tempo. Ao final, você não apenas se lembrará de quem era, você entenderá quem sempre esteve destinado a ser. Vamos começar. Você era a criança que entendia as palavras não ditas, o tradutor silencioso das emoções dos adultos. Você entrava em um ambiente e sentia a arquitetura da tristeza, a tensão nas pausas da conversa. Sua inteligência não era sobre notas, era sobre percepção, uma sintonia fina com o invisível. E por causa disso, você se tornou um camaleão emocional. Carl Jung explicou que a criança superdotada aprende a sobreviver não pelo intelecto, mas pela adaptação. Você se moldou para ser o que o ambiente precisava. O pacificador na briga, o ouvinte para a dor, o orgulho da família. Você aprendeu que ser útil era uma forma mais segura de ser amado. Mas essa adaptação teve um custo, um sacrifício silencioso. Suas próprias necessidades, seus próprios desejos começaram a falar cada vez mais baixo. Sua identidade se tornou um mosaico de expectativas alheias. A criança que sentia tudo, lentamente, parou de sentir a si mesma. E agora? Agora você é um adulto que não sabe onde termina a necessidade do outro e onde começa a sua. Você não sabe o que quer. Não porque lhe falte ambição, mas porque sua maior ambição, por muito tempo, foi ser o que os outros queriam. Essa é a ferida que a genialidade esconde. Você foi aplaudido por seus dons, mas ninguém notou que seus dons foram forjados na arte de desaparecer. Jung nos alertou. Quando vivemos apenas os papéis que nos são designados, enterramos o eu autêntico na sombra. Tornamo-nos estranhos para nós mesmos. Se você se sente perdido hoje, não é porque se desviou do caminho. É porque nunca lhe foi permitido ter seu próprio mapa. Você estava ocupado demais seguindo o de outra pessoa. E a tragédia? O mundo te recompensou por isso. As notas, os elogios, as conquistas. Mas por trás dos aplausos um vazio crescia, porque nada daquilo parecia seu. Você nunca se perguntou, isso me faz feliz? Você apenas perguntava, isso será suficiente para que me vejam, para que me amem, para que eu finalmente esteja seguro? Essa é a ferida que a criança brilhante carrega. Um sucesso que soa oco. Uma vida que parece cheia, mas que tem o peso do vazio. Talvez só agora você esteja começando a sentir aquela dor surda, aquele sussurro na alma. Ele não quer mais troféus, ele quer verdade. Então como você começa a reivindicá-la? Não forçando uma grande mudança, não queimando tudo ao seu redor, mas ouvindo as partes de você que foram silenciadas por serem sensíveis demais, ouvindo os instintos que você enterrou sob a educação e a polidez, ouvindo a voz que perguntou há muito tempo, e quanto a mim? A jornada de volta para casa, para dentro de si, começa no momento em que você para de atuar, no momento em que você para de provar seu valor, no momento em que percebe que não precisa mais conquistar seu lugar. Você já pertence, mas não como uma versão do sonho de outra pessoa, como você, e começa aqui, não se tornando alguém novo, mas se lembrando de quem você era antes que o mundo lhe dissesse quem ser. Em algum momento, você parou de brincar e começou a curar sua vida. Cada decisão, um cálculo. Cada interação, uma performance.
Você se tornou charmoso, prestativo, agradável, porque essas máscaras te mantinham seguro. Mas o que não conta uma criança brilhante é isto. Se você usa a máscara por tempo suficiente, você esquece que ela é uma máscara. Carl Jung chamou isso de persona, a versão socialmente aceitável de você. Ela foi projetada para te manter conectado e protegido. Mas quando a persona assume o controle, quando ela se torna sua identidade inteira, você começa a matar sua alma de fome. A alma não sobrevive de aplausos. Ela precisa de autenticidade. É aqui que muitos ficam presos. Você olha no espelho e vê a versão polida. Aquele que teve sucesso, que deixou todos orgulhosos. Mas por trás dos olhos há uma dormência. Porque embora sua vida pareça boa, você não consegue sentir você nela. Você deixou todos confortáveis ao custo da sua própria vitalidade. Então, o que fazer? Primeiro perceba, sem vergonha, sem julgamento, com compaixão. Pergunte-se: que partes de mim eu tranquei por não se encaixarem na imagem? Talvez sua raiva, sua bagunça, sua vulnerabilidade, seu desejo de não ser perfeito. Isso não são falhas. São fragmentos do seu todo esquecido. Jung acreditava que o caminho para a individuação, tornar-se um eu completo, requer a integração da sombra. E a sombra não é apenas nossa escuridão. É toda parte de nós que nos disseram que não era aceitável. Então sim, seu esgotamento tem sabedoria. Sua confusão tem uma voz. Sua frustração não é um fracasso. É um sinal de que você está pronto para parar de fingir. Que você está cansado de desempenhar um papel que compra amor em vez de apenas recebê-lo. Essa percepção pode ser aterrorizante, porque abandonar a máscara parece perder tudo. Sua identidade, sua aprovação, sua segurança. Mas o que você está realmente abandonando é a ilusão de que o amor precisa ser conquistado ao desaparecer. Você nunca deveria se encolher para os outros. Você deveria se expandir para dentro de si mesmo. Falar sua verdade, mesmo que sua voz trema. Dizer não, sem culpa. Parar de se desculpar por existir de forma diferente. Porque a verdadeira conexão, aquela conexão profunda no nível da alma, só acontece quando a máscara cai. É aí que a liberdade começa. Não na rebelião, mas na lembrança. Lembrando que você nunca esteve quebrado. Você estava se dobrando para sobreviver. Mas agora é hora de retornar. De reivindicar sua suavidade, sua verdade, sua estranha, selvagem e imperfeita genialidade. Não para se tornar alguém novo, mas para parar de ser o que você não é. E essa jornada, ela continua com a próxima verdade. Uma que ninguém nunca avisou à criança brilhante, mas que moldou silenciosamente cada decisão que você tomou desde então. Houve um momento, silencioso e muitas vezes esquecido, em que a criança brilhante aprendeu que não podia contar com ninguém. Talvez alguém te decepcionou, talvez ignoraram a dor em seus olhos, ou talvez simplesmente não perguntaram. E então você construiu um reino de um só. Tijolo por tijolo, silêncio por silêncio, sorriso por sorriso ensaiado. Você disse a si mesmo: eu dou conta, mesmo quando não dava, porque ser forte se tornou a única maneira de permanecer intocável, inabalável. Mas o que começou como proteção se tornou uma prisão. Carl Jung disse uma vez: onde o amor reina, não há vontade de poder. E a hiperindependência é a vontade de poder disfarçada. Não é força, é medo vestindo uma armadura de autoconfiança. Você não se tornou autossuficiente porque era bom. Você se tornou assim porque pedir ajuda uma vez pareceu uma punição. Porque a necessidade foi recebida com vergonha. Porque a vulnerabilidade se tornou cara demais. Então você aprendeu a sobreviver sendo o forte, o confiável, aquele que nunca quebra, nunca precisa, nunca pede. Mas dentro de si, a criança brilhante chora silenciosamente. Porque ninguém oferece ajuda àquele que parece não precisar de nada. E essa é a dor. Quanto mais você carrega sozinho, mais invisível seu fardo se torna. Você tornou fácil para os outros esquecerem que você também é humano. Como você volta disso? Você começa reconhecendo que independência só é real quando é uma escolha, não uma resposta a um trauma. Você tem permissão para descansar, para amolecer, para admitir: eu não tenho tudo sob controle. Porque a cura não vem de provar o quanto você pode suportar. Ela vem de permitir que alguém veja o que você tem carregado,
sem medo de rejeição. Jung falava de individuação não como isolamento, mas como integração. Um retorno à totalidade que inclui tanto sua força quanto sua suavidade. Você não precisa ser frágil ou invencível. Você pode ser segurado sem ser indefeso. Pode pedir sem ser fraco. E a verdade? Quanto mais você abre essa porta, mais você percebe que a verdadeira força não é fazer tudo sozinho. É saber quando parar de fingir que precisa. Você era a criança brilhante, mas agora precisa se tornar o adulto honesto. Aquele que diz, estou cansado de provar, eu só quero ser. E nessa honestidade sua cura começa. Mas há algo mais. Uma verdade enterrada ainda mais fundo, sob a independência, sob a imagem. É o que acontece quando você finalmente desacelera e encara a única pessoa que você tem evitado por anos. Você mesmo. Você aprendeu a brilhar, a se superar, a fazer tudo certo. Porque em algum lugar ao longo do caminho te ensinaram que fazer o suficiente finalmente te faria sentir-se suficiente. Mas nunca fez. Não importa quantos prêmios, quantos elogios. Não importa quantas noites você passou acordado provando que conseguia. Os aplausos desaparecem, os elogios silenciam e você fica sozinho. Sozinho com a pergunta, por que ainda me sinto vazio? Carl Jung nos avisou que se ignorarmos nosso mundo interior por tempo suficiente, nos afastamos de nós mesmos. Nós confundimos sucesso com plenitude, validação com amor, conquista com identidade. Mas a alma sabe a diferença. A alma sabe quando está sendo usada como moeda de troca por aprovação. A alma sabe quando você está se esforçando até a dormência apenas para fugir de um sentimento. Porque por baixo de todo o fazer está o medo de que se você parar, você desaparecerá. Veja bem, quando a criança brilhante cresce, ela frequentemente se torna um adulto de alto desempenho que se sente oco por dentro. Você continua se movendo, performando, perseguindo metas que nunca foram suas. Mas nada disso preenche o silêncio às 2 da manhã. Nada disso cura a parte de você que nunca pôde simplesmente ser. Como você se liberta? Primeiro, você para de encenar sua vida como se fosse um palco. Você começa a perguntar: quem sou eu quando ninguém está assistindo? Quem sou eu se não estou conquistando? Não é fácil, porque a performance parece mais segura do que a presença. Mas a presença é onde seu verdadeiro eu espera. Não polido, não perfeito, mas real. Jung disse que a cura começa não quando adicionamos mais, mas quando removemos o que não é nosso. Então despoje-se. Retire as conquistas, os troféus, a imagem e sente-se com o que resta. Você pode se sentir exposto, cru, incerto, mas você também vai sentir. E esse sentimento é o começo da verdade. Você não precisa conquistar sua existência. Você não precisa vestir suas feridas com estrelas douradas. Você não precisa esconder sua solidão atrás da sua produtividade. Você não está quebrado por estar cansado. Você está cansado por ter fingido por tanto tempo. E agora? Agora você está pronto para se sentir real de novo. Não perfeito, não elogiado, apenas real. Porque a vida que você está tentando construir através da performance já está esperando por você na presença. O próximo capítulo nos leva ao coração dessa presença. Ao momento em que você finalmente para de perguntar o que eles querem que eu seja e começa a perguntar o que minha alma se lembra sobre mim que eu esqueci. Há um momento na vida de todos, muitas vezes despercebido, quando a criança brilhante desaparece. Não em corpo, mas em presença, em voz, em vitalidade. Ela ainda funciona, ainda sorri, ainda diz, estou bem. Mas por dentro ela se calou. Porque em algum lugar do caminho essa criança aprendeu. Este mundo não quer tudo de mim, apenas as partes que performam. E então ela enterrou o resto. Carl Jung chamou isso de a sombra. Não é má, não está quebrada. Está simplesmente exilada. Sua criança interior não morreu. Ela se adaptou. Ela se dividiu em duas, dando ao mundo o que ele queria e escondendo o resto no silêncio. Mas a sombra não fica enterrada para sempre. Ela sussurra em suas reações exageradas. Ela grita através de suas compulsões. Ela aparece em seus relacionamentos sabotados, em seu medo de intimidade, em sua necessidade de controle. Ela não está tentando te arruinar. Ela está tentando retornar. Porque o que você rejeitou lá atrás, sua alegria, sua suavidade, sua raiva, seu anseio, é exatamente o que você precisa para se sentir inteiro agora.
O paradoxo é que, quanto mais você suprime esse eu esquecido, mais fragmentado você se torna. Você sente isso quando ri na hora errada, quando se encolhe com a gentileza, quando persegue um amor que machuca ou evita um amor que cura. Você se tornou um estranho para si mesmo, uma máscara brilhante construída sobre uma voz silenciada. Como trazê-la de volta? Você para de chamá-la de infantil, para de chamá-la de dramática, para de rotular seus sentimentos brutos como fraqueza. Em vez disso, você se senta com eles, você ouve, você lamenta, deixa as lágrimas virem sem desculpa, deixa a raiva falar sem medo, deixa a inocência ressurgir, não para ser julgada, mas para ser bem-vinda em casa. Jung acreditava que o caminho para a totalidade não é escapar do passado, mas integrá-lo. Então, quando essa criança interior bater à sua porta através da sua solidão, da sua inquietação, da sua vergonha, não feche a porta. Abra-a. Abrace-a. Diga a ela que não precisa mais performar, porque a totalidade não é se tornar alguém novo, é se lembrar de quem você era antes que o mundo te dissesse para se esconder. Você era a criança brilhante não porque era perfeito, mas porque era inteiro. Deixe essa totalidade retornar. E agora, uma vez que você ouviu essa voz novamente, uma vez que a criança volta para a luz, resta apenas um passo. Aprender a viver como seu eu verdadeiro em um mundo que ainda quer a performance. Acontece devagar no início. Você começa a dizer não, começa a descansar sem culpa. Você fala sem ajustar seu tom para deixar todos confortáveis. E você nota algo estranho. Uma paz silenciosa e desconhecida. Não do tipo que vem de conquistar, mas do tipo que vem de pertencer a si mesmo. Carl Jung chamou isso de individuação. O processo de se tornar quem você realmente é, não quem foi treinado para ser. Não é rebelião, é retorno. Você para de perguntar, o que eles querem de mim? E começa a perguntar, o que minha alma precisa? Você para de buscar clareza nos outros e começa a confiar no silêncio dentro de você. Porque esse silêncio não é vazio, é memória. Ele se lembra do seu riso antes de você o censurar, dos seus sonhos antes de você os encolher, da sua verdade antes que ela se tornasse conveniente. Você viveu fora de si mesmo por tanto tempo, perseguindo, agradando, provando, que agora, estar em sua própria presença parece entrar em um templo sagrado que você esqueceu que era seu. E eis o que acontece a seguir. Pessoas podem ir embora. Papéis podem desmoronar. A vida que você construiu na performance pode tremer. Mas outra coisa surge. Algo enraizado. Algo real. Você começa a fazer coisas não por reconhecimento, mas por ressonância. Você para de lutar por valor e começa a se mover a partir da totalidade. Você se sente mais leve, mais claro, menos reativo. Você fala mais devagar, mas suas palavras têm mais peso. Porque quando você finalmente vive em alinhamento não com a expectativa, mas com a essência, tudo muda. Você perde a versão falsa de si mesmo, mas ganha a si mesmo. E esse eu não é apenas curado, é sagrado. Você não está aqui para ser impressionante. Você está aqui para ser verdadeiro. Você não está aqui para se manter polido. Você está aqui para ser livre. Então, se você se sentiu perdido, como se tivesse se afastado muito da criança brilhante que um dia foi, apenas saiba, ela ainda está aí, não esperando por aplausos, apenas esperando para ser vista. E agora você a vê. A jornada não é sobre voltar, é sobre trazê-la para frente, para sua voz, para suas escolhas, para sua presença. E pela primeira vez, em muito tempo, você não precisa performar. Você só precisa ser, porque quem você é sob a imagem, sob o papel, nunca esteve quebrado, apenas enterrado. E agora, finalmente você se lembra. Você nunca foi demais. Você apenas esteve cercado por pessoas que não sabiam como segurar sua luz. Mas você sabe, segure-a, viva-a, seja-a. Este é o retorno da criança brilhante. Não como uma memória, mas como o eu. E agora sua vida real começa. Se algo em você se sentiu visto hoje, se você reconheceu mesmo que uma pequena parte do seu eu perdido, não ignore isso. Isto não é apenas um vídeo, é um espelho, um ao qual você talvez queira retornar. Se isso ressoou, compartilhe com outra pessoa que precisa se lembrar. E se você está nesta jornada também, de se lembrar, de retornar, eu adoraria ler sobre isso nos comentários. E quando estiver pronto, inscreva-se. Há mais esperando por você aqui.